cliente, mesma coisa no processo, ó, aumentar a largura da coluna, né? Bem como também aí, ele vai atualizar aqui, ó. Vamos colocar, tá? Vou colocar aqui o valor da compra, e aí a partir do momento que aumentar a coluna, tá? Eu vou ter a possibilidade aí de, então, aqui ficou muito grande o tamanho, eu vou diminuir um pouco para o tamanho 18. Bom, então, partindo do ponto que eu vou montar minha planilha aqui, e que aqui eu vou calcular o valor do desconto. Então, vou lançar alguns clientes aqui. Então, eu tenho aqui a possibilidade de lançar alguns clientes. Vou lançar alguns valores aqui. 1.250, 1.350, 1.920, 2.210. Ora, mesmo procedimento, né? Quero jogar em moeda. Então, ó, seleciono. E aqui eu tenho o estilo de moeda. Então, para quem já usa Excel, nenhum problema em relação a usar, né, os aplicativos que estão online dentro do Google Docs, a partir do Google Docs. Para o valor do desconto, e aí eu quero saber o total de compras. Mesma possibilidade. Selecionei. E aqui eu tenho, ó, somatório ou autossoma, que eu encontro também lá no Excel. Então aqui, ó. Há um detalhe é que as funções vêm com o nome em inglês. Sum, soma. O se aí é a função if. Claro que eu botei as opções aqui. O average, né, que é a média. Então eu posso, é a função máxima, função mínima. Então se eu quero uma soma, ao clicar em sum, ele faz e age da mesma forma do Excel. Soma de B2 até B6. Ora. E aí ele me dá o resultado. Se eu quiser estabelecer um desconto aqui, e fosse fazer uma função igual, não posso usar se, né? Eu vou usar o quê? Vou usar a função if, que corresponde ao se. Ora, quando eu cliquei no i aqui, ó, vai aparecer o if. A função if equivale, em inglês, à função se, onde eu tenho o teste lógico, a condição verdadeira e a condição falsa. Então, mesma coisa no Excel. Cliquei duas vezes no if aqui e vou dizer que se esse valor desculpa, for um valor menor ou igual a R$ 1.300, então, como é que ele vai calcular o desconto aqui? Vamos supor que quem comprou até 1.300 e pagando à vista, vai ter um desconto de 10%. Então eu digo que ele venha nesse valor aqui, que ele pega o valor da compra e multiplique por 10, ou 0,10, né? 10% ou 0,10. Então eu tenho uma segunda condição. Quem comprou acima disso vai ter um desconto do dobro, de 20% pagando à vista. Então eu vou de novo aqui, ó, para o if, que é a função se, e digo que se esse valor for superior, maior que 1.300, então ele vai pegar o desconto, o valor da compra, e vai multiplicar por 0,20 ou por 20%. Mesma regra, usei dois se, fecho com dois parênteses. Então ele tem aqui, ó, o valor do desconto. Mesma forma, copio a sequência, e aí eu voltei para cada valor aqui, né? Eu puxei para o total que não tem nada, então essas duas aqui não precisa, tá? Então aqui eu tenho o desconto para cada valor. Se eu apertar F2 aqui, a mesma forma do Excel, o F2 vai entrar no modo de edição. Ora, no modo de edição, eu posso verificar a fórmula. A única mudança é que as funções elas vêm em inglês. Então, é importante conhecer, mas no próprio Excel tem uma lista lá com as funções com o nome em inglês. Você pode buscar essa ajuda e ter uma relação delas. Mas, quando você bota o inicial, se existir, ele vai buscar. Ora, vem para cá. E agora, terminando o documento, né? Eu podia aqui, e aí vale aquela história, né? Eu posso usar todos os recursos, e quase todos os recursos que o Excel disponibiliza, ou que o cálculo disponibiliza. Então eu posso, se eu quiser inserir um gráfico, eu também posso aqui, ó, selecionar a área determinada, tá? E através de inserir aqui, ó, através do menu inserir, eu posso inserir linha, excluir coluna, inserir coluna.
Então, se você já conhece o aplicativo, fica fácil trabalhar com esse. Ora, se eu pedir aqui para inserir um gráfico, posso inserir uma imagem, um desenho, um gráfico. Ele vai carregar, disponibilizando o tipo de gráfico que eu quero. Tenho colunas, tenho barra, tenho pizza. Marquei o gráfico. Ele montou aqui o gráfico, ó, com o nome das pessoas. Então eu posso salvar o gráfico. E ele vai incorporar o gráfico na minha planilha. Então eu tenho a opção aqui do gráfico, ó, de poder trabalhar com ele, aumentando ou diminuindo o tamanho, já que o procedimento é o mesmo. Ok? Então eu tenho aqui a opção do gráfico. Ó. Só, né, a ideia é só mostrar para vocês que os aplicativos são similares àquele que você tem uso no dia a dia. E que a finalidade é a mesma. A vantagem é fazer online e disponibilizar depois para um grupo de pessoas dentro de uma empresa. Isso é muito importante. Saber trabalhar. Ora, vou salvar. Então eu posso aqui, ó, salvar. E aí, ele vai me dizer, né? Ora, em linguagem de internet lá, no site onde eu estou, e ele diz, salvar planilha como? Tem lá, planilha sem título. Lá no Excel seria pasta 1. Ok? Vou apagar aqui. Vou colocar relatório de vendas. Relatório de vendas. Ok. Então, ao clicar em OK, o documento já foi salvo. Né? Posso sair dele, indo para arquivo, salvando e usando a opção salvar e fechar. E aí, ó, ele volta para cá e apareceu aqui, né? Abertos por mim. Através da opção aqui, eu tenho mais um documento criado aqui, ó. Né? Planilha de vendas. Ora, eu posso, ou pertencentes a mim, nós temos a possibilidade aqui de trabalhar com documento. Ora, a partir do momento que eu tenho um documento, compartilhar ele é da mesma forma. Então, só lembrando aí como vou compartilhar, eu vou para os documentos que pertencem a mim e vou fazer o quê? Vou marcar quais eu quero. Se eu quiser compartilhar esse e aqui essa, por exemplo, a folha, a partir do que eu marcar os documentos, eu posso compartilhar e convidar pessoas. Ora, a partir do momento que eu faço isso, o procedimento é o mesmo. Então, toda vez que eu tiver que compartilhar, o procedimento é esse. Eu posso pegar o documento, né? Posso fazer importar ele ou exportar, que nós vamos ver ainda como importar e exportar, a diferença entre importar e exportar, e posso criar do nada. Posso criar um documento com base no que eu tenho, de repente cheguei num local lá e tenho que montar uma planilha de vendas. Eu já tenho o nome das pessoas, já tenho quais são as vendas, os valores. Então eu posso, não necessariamente ter o Excel, mas eu posso chegar aí, abrir o meu Google, acessar a minha conta do Gmail, e a partir do Google Docs, eu poder criar um documento de planilha, montar esse documento, salvar, e depois compartilhar ele. Bom, se eu fosse determinar o endereço, então eu vou aqui determinar para quem, tá para mim mesmo, tá? @gmail.com. Compartilhei e determino a regra, né? Ora, se para editar ou para visualizar. Aqui eu tenho que selecionar contatos. Se eu clicar aqui, então, como não tenho nenhum contato, né, precisaria selecionar os contatos que tenho para poder determinar. Mas eu podia também, ao invés de digitar manualmente, escolher os contatos, como em qualquer webmail. Tá? Ou se eu usar o Outlook Express, que é um programa de e-mail também, lá eu tenho que adicionar contatos. Se eu usar o Outlook, né, onde eu posso também trabalhar com agenda, posso compartilhar reuniões, posso fazer também essa determinada ação através do Outlook. Ora, feito isso, se quiser adicionar alguma mensagem, o assunto, né, de que se trata, então ele abre a janela, compartilhar 2 itens. Ora, como eu selecionei 2 arquivos, eu posso compartilhar os 2 ou quantos eu quiser. Então aí eu posso terminar. Preparei, enviar. Se quiser enviar uma cópia para mim para testar se está tudo ok ou não. Então eu posso enviar a cópia para mim ou simplesmente, e posso também adicionar sem enviar convite, né? Ele vai direto, ou se enviar convite, eu fico aguardando a resposta do convite das pessoas que receberam o e-mail. Posso enviar aqui.
Então, ó, para ver o resumo completo das pessoas, convidar pessoas. Então, aqui eu posso pagar, sair, fechar a janela, e aí eu volto para cá. Bom,